Colocada sempre em segundo plano e tida como um elemento supérfluo, a cultura nacional está tendo uma grande mudança. Esquecida há algum tempo por muitos governantes, pelo poder público, a cultura ganha destaque dentro da construção de um projeto popular para o país e para muitos municípios. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, vamos falar sobre a cultura e o desenvolvimento de uma sociedade. Nosso convidado é o coordenador da Oficina Cultural Silvio Russo, Paulo de Carvalho. Queria agradecer aqui a sua presença, Paulo. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Bom, você coordena essa oficina. Como que ela funciona? O que faz a oficina? Pois não. Bom, a rede de oficinas culturais do Estado de São Paulo é um projeto do governo do Estado de São Paulo que realiza atividades culturais gratuitas de formação para a população de todos os municípios do Estado de São Paulo. Aqui na nossa região são 43 municípios, incluindo a sede, que é a cidade de Araçatuba. Desde quando esse projeto está em Aqui, andamento? em Araçatuba, nós estamos desde 2007, mas há oficinas com mais de 20 anos em outras regiões do Estado de São Paulo. São 21 unidades hoje, distribuídas na capital e em cada uma das regiões administrativas de São Paulo. Bom, vamos entender o que é uma oficina. Pois não. Bom, a rede de oficinas culturais, ela reúne atividades como workshops, cursos, ciclos de palestras, ciclos de estudos, oficinas, em todas as áreas da cultura. Teatro, música, dança, literatura, cinema, artes plásticas. São atividades voltadas para toda a população, de crianças à terceira idade, portadores de necessidades especiais. Nós contratamos, através de um contrato de gestão, que é a Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo, que é uma organização social. Tem um contrato de gestão com o governo do Estado de São Paulo para realizar essas atividades. Então, nós contratamos profissionais dessas áreas de cultura para ministrar gratuitamente essas atividades de formação cultural para essas populações dessas diferentes partes do Estado de São Paulo. Como que essa população vem recebendo as oficinas? Bom, de bom grado, são atividades gratuitas, de excelente qualidade. A gente trabalha com profissionais gabaritados, são profissionais que têm currículo, que têm uma formação específica dentro daquela área que eles se propõem a trabalhar. São atividades que a gente certifica, além de ser gratuita, né? A gente realiza em parceria com cada cidade da nossa área de abrangência. Os municípios são os nossos parceiros. Então, essas atividades são realizadas de forma gratuita nas cidades. O município só cedia a atividade, recebe o coordenador, providencia um espaço e nós mandamos esse profissional para essa cidade. A gente pode entender a oficina como um curso rápido? Assim, Sim. Nós, dentro das oficinas, né, a oficina cultural é o nome que nós recebemos, que nós usamos e que englobam todas as atividades que nós realizamos. Como eu falei, workshops, palestras, cursos, mas nós trabalhamos com diferentes formatos de tempo. Oficinas de curta, de média, de longa duração, cursos que têm uma duração um pouco maior, workshops e palestras que podem ser mais curtos. Então, o tempo da atividade vai depender também do tipo de atividade e do público para qual ela é voltada. Diante da sua experiência aqui em Araçatuba, por exemplo, o que está fazendo mais sucesso? O que é mais procurado pelo público? Bem, aqui eu acho que as 3 vertentes principais são teatro, música e dança. São as atividades que geralmente têm bastante público. Mas Araçatuba, por ser sede, permite que a gente trabalhe com outras linguagens. Por exemplo, cinema, que nós temos atividade de cinema nessa programação agora do primeiro semestre. Nós temos atividades de gestão cultural, nós temos atividades que são inéditas em Araçatuba, como origami. É a primeira vez que nós vamos realizar dentro da oficina cultural uma atividade de origami, que é uma tradição japonesa. Então a gente permite outras linguagens e outros trabalhos dentro de Araçatuba por ser a cidade sede. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura, né? A gente ouve falar que a cultura no Brasil não tem muito incentivo. Você acha que isso ainda é uma realidade? Bom, é algo que vem mudando, né? Antigamente as pessoas, os governantes, as instituições, quem tinha dinheiro para de repente estar destinando para iniciativas culturais, se prendiam bastante aos grandes centros, porque os grandes centros tinham uma estrutura, tinham um público que poderia responder a esse investimento. Só que hoje, com o surgimento de uma demanda nos próprios municípios, os municípios querem atividades, eles querem realizar, porque o público tem carência dessas atividades culturais. Então, está havendo um direcionamento de atividades para o interior, para outros locais do estado de São Paulo. Então, eu acho que o investimento está começando a aparecer também por esses lados. Bom, e o investimento vem de onde? Quem que apoia
esses projetos? Bom, no nosso caso, da rede de oficinas, como eu disse, é o governo do estado de São Paulo, através de um contrato de gestão que a ASAOC, né, que é a Associação das Oficinas Culturais, tem com a Secretaria de Estado da Cultura. Mas também a lei de incentivos, a iniciativa privada está investindo, graças a essas leis de incentivos que existem no Brasil hoje, associações de empresários, SESI, SESC, tem programações hoje desenvolvidas na área de cultura para as populações dos municípios onde eles têm relacionamento, parceria, onde eles conseguem desenvolver um trabalho, uma programação cultural de peso. Em relação à cultura e educação, né? Você acha que há uma simbiose aí, dá para unir as duas, é proveitoso? Olha, eu acho que são condições meio que sine qua non, assim. Uma não vive sem a outra. A educação e a cultura são gêmeas, né? É claro que o direcionamento é diferente. A educação, ela guia para uma formação mais intelectual, no sentido de aprendizado, de uma carga de conhecimento que vem de uma base, de disciplinas, etc. A cultura já trabalha também, além desses fatores, mas também com a estética, com a formação social, com a formação intelectual, mas voltada mais para a sensibilização. Então, elas trabalham juntas e são desenvolvidas em parceria em vários projetos, em várias iniciativas culturais. Por exemplo, aqui em Araçatuba, tem algum trabalho nesse sentido de levar a cultura para as escolas? Tem sim. Bom, nós mesmos aqui da rede de oficinas, a gente desenvolve uma série de atividades em parceria com escolas, com instituições como faculdades, universidades. Toda vez que a gente tem a oportunidade de levar atividades para esses espaços, nós fazemos isso. E somos inquiridos. Algumas escolas pedem que a gente direcione algumas atividades, que para a gente também é interessante sair da sede ou sair do nosso espaço físico, né, e buscar outros públicos e locais. E a própria Secretaria Municipal de Cultura também faz bastante atividades relacionadas com a educação. Esse trabalho é sistemático. Você falou de espaço, né? Que espaço onde são realizadas as oficinas e como que é o espaço cultural aqui em Araçatuba? Tá. Bom, as nossas oficinas elas são realizadas, aqui no caso da sede, nós temos uma sede própria, física, que fica aqui no centro de Araçatuba, onde nós temos salas e fazemos atividades teóricas, práticas na nossa sede. Em cada município, que é o nosso parceiro, nós buscamos espaços adequados àquelas atividades que vão ser sediadas nesses municípios. Então, os próprios municípios nos indicam locais que melhor se adequam àquela atividade. Então, a gente utiliza teatro, centros culturais, salão paroquial, igreja. É o espaço que a cidade tem e dispõe. Porque, ao mesmo tempo que a gente trabalha com cidades com 100 mil habitantes e tudo mais, como Araçatuba, ou cidades maiores como Ilha Solteira, cidades mais estruturadas como Penápolis, Birigui, nós trabalhamos com cidades menores que têm 2 mil habitantes. Então, a estrutura física cultural de uma cidade para outra varia muito. Então, se numa cidade tem um museu ou uma associação cultural estruturada, outra cidade só dispõe de um salão paroquial ou um salão de baile da terceira idade. Então, a gente vai direcionar a atividade para aquele melhor local que se adeque à atividade que a cidade está recebendo. A questão a identidade cultural de uma cidade também é levada em conta, assim, quando vocês vão fazer projetos? Com certeza, uma pergunta bem interessante essa, porque, por exemplo, nós trabalhamos, como eu disse, com todas as vertentes da arte, da cultura. Então, às vezes, nós recebemos, por exemplo, um masterclass de piano. O masterclass é um estudo muito aprofundado do piano. É alguém que já passou por todas as formações, então ele vai se aperfeiçoar naquele instrumento que ele toca, ou que ele estuda. Então, não adianta eu mandar uma atividade de masterclass de piano como na cidade, por exemplo, como Brejo Alegre. Não quero dizer que a cidade, de repente, não tenha pianista. Pode ser que a cidade tenha pianista. Mas o estudo é muito específico. Ele pede um público e um espaço e uma estrutura maior, que, de repente, aquela cidade não comporte. Por outro lado, eu também não vou mandar simplesmente uma atividade qualquer para aquela cidade. O meu interesse é que essa cidade também tenha outras vertentes e tenha contato com outras atividades de formação cultural. Então, a gente está sempre buscando direcionar novidades para esses municípios. Então, nem sempre a gente está mandando, por exemplo, só dança de salão. De repente, a gente pode mandar uma oficina de dança flamenco, pode mandar uma oficina de dança do ventre, como teve, de dança indiana, como teve em Buritama no ano passado. Quer dizer, uma cidade como Buritama recebeu uma atividade de dança indiana. Quer dizer, então, a gente tem essa possibilidade. A princípio, você fala, até não poderia chamar tanta atenção, mas... Claro. A gente sempre procura estar inserindo novidades culturais
para também estar formando o público. O objetivo é esse, formar o público. A gente sabe que quem mexe com cultura mexe com pouco dinheiro, com a falta de recursos. Como que é esse trabalho, assim? Como lidar com isso? Nós, através do nosso contrato de gestão, a gente trabalha com verbas fechadas que vêm da Secretaria, né, nesse contrato de gestão, via rede de oficinas culturais, para desenvolver essas atividades. Então, nós trabalhamos com valores fechados e nós contratamos os profissionais com um valor específico. Nós trabalhamos com atividades de 24 horas, de 30 horas, de 8 horas, dependendo do formato. E o pagamento é feito ou por hora-aula, né, se é uma atividade de uma duração maior, ou um cachê fechado, se é uma atividade, de repente, um palestrante de qualidade, que venha para um dia inteiro de atividades, ou uma dia de palestra, ou uma palestra de 4 horas, a gente tem condições de pagar um cachê. No caso das oficinas, hoje, nosso valor de hora-aula está entre R$30 e R$40. Isso depende muito do currículo do profissional que vai estar apresentando projetos para a gente. Tá? Por outro lado, existem outras entidades, outras iniciativas que trabalham com dinheiro ou da iniciativa privada, ou da indústria, ou do comércio, como eu citei o SESC, o SESI, que são outras fontes de recursos, né? Bom, você acha assim que os políticos, eles estão preocupados com essa questão cultural? Você acha que falta incentivo, leis que ajudem a cultura? As leis, elas estão surgindo e estão sendo implementadas. Há pouco tempo atrás, houve toda uma reformulação da Lei Rouanet. O político hoje... O que é essa Lei Rouanet? A Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal que promove, por exemplo, você tem uma empresa e você quer apoiar uma iniciativa cultural. Então você vai ter benefícios fiscais que vão compensar para você, além do marketing cultural, seu marketing mercadológico, que você vai ter por sua empresa investir na cultura, né? Você também vai ter incentivos do governo na área fiscal para que você promova esses patrocínios. Mas hoje em dia o político está vendo que a questão cultural ela também passa por todos os setores da sociedade. Não só a educação, como você disse, né? Como a gente mencionou, a relação da educação com a cultura. Mas a cultura ela permeia todos os setores da sociedade. Porque as pessoas acham que cultura é só uma questão estética ou só uma questão de valores emocionais, intelectuais. A cultura envolve tudo. A cultura envolve valores políticos, envolve religião, envolve sociedade, envolve hábitos, envolve costumes, envolve tudo o que formata uma sociedade passa pela cultura. Então, hoje, as pessoas estão vendo que cultura não é necessariamente algo só supérfluo, como foi o tema de abertura dessa nossa conversa, entendeu? A cultura também é fundamental para a vida do ser humano. A gente falou sobre o incentivo, né, de empresários. Mas eu queria saber, assim, o artista, ele está preparado para isso? Por exemplo, o artista ele também tem que saber conduzir a sua própria carreira, né? Certo. Você acha que os artistas hoje estão preparados para isso? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. Tá bom. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A Tribuna Livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo.
A Tribuna Livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é cultura e o nosso convidado, o coordenador da Oficina Cultural Silvio Russo de Araçatuba, Paulo de Carvalho. Bom, Paulo, a gente parou o bloco anterior falando sobre a preparação do artista, né? Ele tem que ser um pouco empresário de si mesmo, né? Sim. Como que vocês têm algum trabalho nesse sentido de ajudar o artista? Bom, nós trabalhamos com projetos fechados, nós temos um roteiro de projeto. Então, quando a gente conhece algum profissional que possa ministrar alguma atividade via oficinas culturais, nós entramos em contato, ou eles nos procuram porque eles também conhecem o nosso trabalho, e nós damos um direcionamento no sentido de buscar projeto que melhor se adeque à nossa realidade ou à cidade com a qual nós vamos trabalhar. Nós temos um roteiro básico, que é muito simples, é como se fosse praticamente um questionário. O profissional responde, né, introdução, objetivo, a sistemática, o desenvolvimento do trabalho, como ele vai executar aquele trabalho, o público-alvo que ele quer trabalhar. Para trabalhar com a gente tem que ter um currículo, claro, né, tem que ter uma formação. Não adianta nada um músico querer dar uma atividade de cinema ou alguém que não dança querer dar uma atividade de dança. Entender um pouco do assunto. Justamente, né? Tem que entender e tem que comprovar, tá? Claro, a gente trabalha também com a possibilidade de, às vezes, não ter uma formação específica, formal, né? Por exemplo, um capoeirista, que é um mestre capoeirista de tradição. De repente ele não fez curso, mas ele trabalha há 50 anos, 30 anos. Um autodidata poderia, então... Isso, há 25 anos com capoeira e tem certificados de participação, tem reportagens. Isso também a gente leva em conta para contratar para ministrar atividades. Quer dizer, porque isso tudo é documentado, porque essa verba, porque essas pessoas serão remuneradas, né? Essa verba vem do Estado, né? Quer dizer, tem que ser comprovado. Isso, a gente presta contas, faz relatórios, as cidades, nós fazemos inscrições do público, a gente monta relatório todo final de ano, né, com as atividades que foram realizadas e presta contas corretamente pela atividade que ministraram. Vamos ter uma ideia, assim, por exemplo, um jornalista como eu, poderia fazer o quê dentro de uma oficina? Bom, dentro da área de literatura, um profissional da área de jornalismo poderia dar atividades relacionadas, por exemplo, a jornalismo cultural, a crítica, a fotojornalismo, como há jornalistas, inclusive, nessa programação e programações anteriores, ministrando atividades dentro das nossas programações, né? Na área de gestão cultural, na área de media training, palestras específicas sobre determinado tema de jornalismo cultural. Então, é bem amplo. E a procura? Tem muitos profissionais que estão procurando as oficinas? Olha, até que tem bastante. Na verdade, assim, a gente sempre tem uma preocupação na hora de montar a programação, porque nós temos assim... Hoje nós atendemos os 43 municípios com uma atividade a cada semestre. Araçatuba, por ser sede, recebe cerca de 10 a 15 atividades. Quer dizer, uma cidade pequenininha ganha uma atividade a cada semestre. 6 meses. Isso. Então, por Essa exemplo... atividade, por exemplo, dura um tempinho, não é? Cerca de 3 meses. Sim. O prazo máximo que a gente trabalha é cerca de 3 meses. Então, nós temos um volume muito grande de profissionais, porque esses profissionais também não podem trabalhar com a gente toda a programação. A gente pede um intervalo, né, para que ele possa montar seus projetos e para que também a contratação não é feita de forma de registro, de carteira, né, são contratos de trabalho, então tem toda uma legislação específica. Então a gente busca sempre estar trabalhando com novos profissionais. E existe essa preocupação. Nós vivemos uma região que, embora compreenda 43 municípios, mas são poucos os profissionais que trabalham com cultura e vivem da cultura especificamente e têm tempo para se desenvolver e trabalhar a cultura 6 meses, 1 ano, né? Então sempre está havendo uma troca bastante grande. Só que, por incrível que pareça, nessas últimas programações, talvez pelo trabalho ter se disseminado
e a gente tem feito um contato grande com os dirigentes culturais das cidades, eles têm mandado também profissionais para a gente trabalhar nessas áreas. Bom, então a programação de vocês, por exemplo, vocês montam a programação durante 6 meses, é isso? Você faz um trabalho para durar 6 meses aqui, dessa forma, não? Não. Na verdade, assim, nós trabalhamos com programações semestrais. Excepcionalmente esse ano, mas já houve também programações anteriores, nós vamos ter uma programação fechada de férias em julho, só durante o mês de julho. Só que o nosso projeto de trabalho, ele contempla, digamos assim, ad infinitum em termos de cultura. São atividades de formação. Então eu posso dar uma oficina de iniciação de música em piano. Mas depois eu posso, um profissional, trabalhar naquela cidade que teve iniciação, um projeto intermediário de piano. Depois, daqui a um ano ou um ano e meio, um outro profissional pode dar aquele masterclass de piano que eu mencionei. Quer dizer, vai Você está entendendo? Então, existe possibilidade do trabalho ser desenvolvido a longo prazo também. Nossas programações são feitas no formato de blocos de 6 em 6 meses. Quer dizer, você falou agora, tocou no assunto do piano. Eu acho que deve até aparecer ideias, mas que se esbarram também na falta de recursos, por exemplo, a questão de pianos e tudo mais, não é? Como que é isso no dia a dia? Por isso que eu não posso mandar uma atividade como essa para um município pequeno que, de repente, nem tem um piano, entendeu? Pode até ter um público que se interessaria em aprender piano, mas como que você vai transportar essa questão logística de um piano, providenciar um piano, entendeu? Por outro lado, existe muita boa vontade dos municípios. Os municípios se sentem, às vezes, desafiados a receber aquela atividade. Nós estamos mandando uma atividade de media training, que é uma jornalista que está ministrando, para cidades pequenas, mas que nós buscamos diretamente aquele público de dirigente cultural, de secretário de governo, de pessoas que têm um trabalho sistemático dentro da sua cidade, que precisa de contato com a imprensa, mas que não sabe como se portar. Quer dizer, então, de repente, a gente uniu pequenas cidades ali da região e conseguimos mandar essas atividades para suprir essa demanda, entendeu? Por outro lado, também, existem cidades que às vezes dificultam. Hoje isso está mudando. Mas, por exemplo, eu já mandei uma oficina de violão, que é uma coisa tão básica para uma cidade, com 20 vagas, e não tinha 20 cadeiras na cidade. Mas não é que não tinha 20 cadeiras. Houve uma certa má vontade do dirigente cultural dessa cidade em receber essa atividade, você está entendendo? Sim. Quer dizer, como uma cidade não dispõe de 20 cadeiras para ministrar uma atividade de violão, você está entendendo? Então, mas isso está mudando, a gente está conseguindo trabalhar bastante. São pequenos probleminhas, são percalços, né? Ao mesmo tempo, como eu falei, que uma cidade pode receber uma atividade complexa, tem uma atividade... Depende muito da boa vontade. Justamente, também, né? Tem atividade que é tão simples e a cidade não comporta. Qual que é a nossa identidade cultural aqui, especificamente de Araçatuba? Araçatuba? Bom, vamos dizer assim, eu acho que Araçatuba tem uma tradição bem grande na área de teatro, né? É uma tradição que vem sendo fomentada e retomada. Em outubro vai ter o Festival de Teatro novamente. Araçatuba é bem conhecida... Isso movimentou bem, né, Araçatuba, a partir desses festivais que Sim, começaram e Araçatuba é uma cidade polo, né, da região, então ela tem essas unidades do SESC, tem as oficinas cultural. A gente fala bem bonitinho, mas poderia ser bem melhor, né? A gente sabe que deveria ter mais, né? A gente até tem bastante, eu acho. Eu acho o seguinte, até tinha uma pergunta, eu posso estar me adiantando, mas falava assim, que as pessoas, a população está alijada, está distante da cultura, da arte, da literatura, não tem acesso. Eu não acho que é uma questão de não ter acesso. As coisas acontecem, às vezes é uma questão de interesse da pessoa em buscar esse acesso. Isso que está sendo exposto para ela de forma gratuita ou de forma muito barata que possibilite com que ela participe, entendeu? Então, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura realiza um trabalho bastante completo na área de cultura. Tem levado balé para outras regiões da cidade. Sim, tem promovido, escolas. a Secretaria de Cultura tem promovido o Culturaça, tem levado shows em praças, o SESC promove espetáculos em praça, o SESI traz teatro. Quer dizer, isso de forma gratuita ou de uma forma muito barata. Então, as pessoas têm que buscar também, entendeu? Então, e a população de Araçatuba tem esse perfil? Ela tem ido buscar ou ainda está tímida nessa questão? Eu acho o seguinte, existe uma grande parcela da população que usufrui disso, que busca, que tem curiosidade, que tem vontade, que vai atrás. Para essa população que tem um pouco de preguiça, digamos assim, de ir atrás, nós, a Secretaria de Cultura, nós das oficinas culturais, buscamos levar também, entendeu? Então vamos tirar atividades da sede
E vamos levar para uma escola no bairro, vamos levar para uma associação de bairro, para a periferia, vamos buscar outros caminhos, já que elas não querem vir até aqui o centro, porque é longe, de repente, tem que pegar um ônibus, etc. Vamos mandar então um profissional para lá, ou vamos realizar atividades lá, né? Então, é tudo uma questão de interesse e de adequar de acordo com a demanda, de acordo com o público. O que você acha que a cultura pode fazer, por exemplo, as pessoas que moram longe, que têm todas essas dificuldades? O que ela pode trazer de bom para a vida dessas pessoas? Bom, existe um chavão que diz que a cultura é um contraponto à barbárie. A cultura, aí eu estou já dizendo a cultura já por essa sessão por esse aspecto de sensibilização, de estética. A cultura ela direciona a pessoa por um caminho, digamos, de iluminação. Iluminação no sentido de abrir sua mente para coisas novas, para conhecimento, para prática de boas atividades. Então, a cultura, em que sentido ela vai estar colaborando para a formação dessa pessoa? A partir do momento que essa pessoa vai ter acesso a bens culturais como música de qualidade, dança, artes plásticas, ela vai educar o seu olhar, ela vai se sensibilizar individualmente, então ela vai trazer o maior número de benefícios possível. Então, a cultura ela vai contribuir para que essa pessoa se torne um ser humano melhor. E tudo que a gente ouve e vê, por exemplo, na televisão, que a maioria tem acesso, você considera cultura? Olha, há diferentes aspectos do que é a cultura, né? A cultura é toda uma reunião, um conjunto de valores, de práticas, de teorias, de conhecimentos que fogem simplesmente aquele padrão de cultura enquanto uma obra de arte ou quanto uma música erudita, etc. Bom, posto isso, a televisão traz cultura ou desenvolve cultura de qualidade? Também, tá? Há muita coisa que é descartável porque é pop, é uma cultura pop. O pop pressupõe uma rapidez de informação, tá? Então, o ser humano está sempre em busca de novidades, tá? Essa cultura pop, ou essa cultura trash, essa cultura do momento, essa cultura de fast food mesmo, de consumir, ela vai sempre existir, tá? As pessoas sempre vão consumir. O importante de toda essa mescla de conhecimentos que vai cair em cima dela, de cultura, etc., ela saber pensar dali o que é bom e guardar o que é bom, o que é de qualidade, entendeu? De toda essa amálgama de informações de qualidade ou de não qualidade que as pessoas são bombardeadas, com certeza, se ela pensar bem, ela vai tirar alguma coisa de belo e proveitoso para a sua vida. Eu fico preocupada com relação, assim, porque, vamos dizer, crianças, elas têm acesso, a maioria, à televisão, que é o único meio de entretenimento, vamos dizer assim, né? O que hoje passa na televisão é muito raro aparecer coisas que assim, uma cultura mais elevada, né? Que essa é a cultura trash, como você falou, né? E onde que ela vai ter acesso a essa cultura, né? Se não for nesses projetos que vocês vão levar para as escolas, se não for, né, nessas oficinas. Certo. Então, quer dizer, isso deveria ser levado mais, até para elas conhecerem o que seria o bom e o que é imediatismo. Sim, que não, sim. Né? O que é descartável, exatamente. Né? Bom, é o seguinte, algumas escolas desenvolvem projetos culturais próprios, porque tem professores ou porque tem dirigentes dentro das escolas, dentro dos municípios, que têm essa vontade de promover uma cultura de qualidade, digamos assim. Por outro lado, a gente vive num mundo em que a informação está aí disponível 24 horas por dia na internet, não é? E a internet dispõe de tudo, de cultura de qualidade ao pior da produção humana em termos de tudo. O pior do pior. Então, cabe ao quê? Cabe, de repente, ao pai, cabe a um professor, está direcionando, cabe ao responsável por essa criança estar buscando alternativas. Como eu falei, a gente dispõe de oficinas culturais para crianças, de atividades culturais, entendeu? Então vamos tirar um pouco a criança da frente do computador depois que ela voltar da aula, e vamos pegar uma programação e ver o que vai ter de interessante na cidade. Eu não sei se você percebe isso, mas assim, eu mesma já levei minha filha nos teatros, eles ficam deslumbrados, né? Eu acho que a criança tem essa sede de ver essas coisas boas, né? Com certeza. A criança ela é um indivíduo em formação, então a curiosidade é inerente à criança. E não só a criança, como o adulto também. Claro, né? claro. Então, se você oferece coisa boa para essa criança, ela vai usufruir disso de uma maneira ótima, excelente. Se você só possibilita que essa criança tenha contato com coisas ruins, perniciosas,
a formação da mente dessa criança também vai seguir por esse caminho. Então, cabe a você, ou cabe ao responsável por essa criança, estar direcionando pelo melhor caminho. Bom, Paulo, eu queria assim, desejar a você um grande sucesso no seu trabalho, que eu acho que é muito importante. Né? Obrigado. E eu queria que você falasse aqui no final do nosso programa como que as pessoas que se interessam pelas oficinas devem fazer para entrar em contato com vocês. Pois não. Bem, tanto quem quer ministrar atividades com a gente, profissionais da área de cultura, quanto quem quer participar das nossas programações, pode procurar a Oficina Cultural Silvio Russo, que em Araçatuba funciona na rua Oscar Rodrigues Alves, 169. Para outras informações, nosso telefone é 3625-5357 e também outras informações podem ser obtidas pelo site das Oficinas Culturais. É www.oficinasculturais.org.br. Quer dizer, vai ter sempre uma programação legal aí acontecendo. Sempre uma programação e a gente está sempre recebendo projetos. Ok. Mais uma vez, obrigada. Tá? Obrigado. Obrigada a você que esteve com a gente até agora também. Eu espero você no próximo programa.